E aí galera, aqui hoje um Asus, deixa eu ver o modelo da placa mãe dele aqui, essa daí, X45U mainboard, revisão 2.2. O que acontece com essa placa aqui? Ela tá vindo para mim de outra assistência. O que acontece? Lá eles identificaram um problema na tela dele, cadê? Aqui. Que a tela dele estava dividida ao meio, era um problema na própria tela mesmo. Então eles fizeram a troca da tela, e em um determinado momento foram fazer um teste e esqueceram a bateria ligada nele, no notebook. E o cabo flat, a outra ponta que vai na tela, encostou no terra e ela derreteu, pegou fogo lá, fez um estrago bonito. E o que acontece? Depois disso, a placa-mãe não ligou mais. Normalmente, quando tem problema com tela, que tem carga no notebook, ou na bateria, ou tá ligado na fonte pelo jack, e dá algum curto na tela, ou se troca a tela, dá problema no Super I/O, certo? Então, primeira coisa que eu fiz, troquei o Super I/O. Quer dizer, primeiro eu fiz as medições, né? Depois eu troquei o Super I/O. O que acontece? Ele entrava energia de certinho, não tinha tensão alguma em nenhum dos pinos da BIOS, certo? Cadê o foco aqui? Não tinha nenhuma tensão nos pinos da BIOS. Não tinha tensão nas bobinas, tinha apenas nessa bobina aqui de 3 volts, que vai para a bateria, somente nela. Mas eu encontrava aqui 5 volts nesses pontos aqui. Em alguns pontos aqui, eu acho que era nesse... Deixa eu ver bem aqui. Acho que é nesse capacitorzinho aqui. Eu tenho 5 volts. Entre os 19, tinha 5 aqui, tinha 3 nessa bobina de cá. Porém, nada da placa ligar, não tinha voltagem alguma na BIOS e nem tinha voltagem os 3.3 aqui na placa do Power, no botão Power. Então o que eu fiz? Troquei o Super I/O. Troquei o Super I/O, voltou a dar 1,5 volt nesse primeiro pino da BIOS aqui. O primeiro pino da BIOS, ou seja, o Super I/O estava com defeito. Porém, não dava no restante. Não dava no restante. E aí, como voltou a ter esse 1,5 volt lá, esse PWMzinho aqui esquentava. Esquentava a ponto de pegar fogo. Eu botei álcool em cima dele e ele evaporava quase que de instantâneo, esquentando demais. E aí eu descobri o seguinte: neste outro pino aqui da BIOS, deixa eu pegar uma pinça que fica mais fácil de mostrar para vocês. Tá sem carga, então eu posso usar ponta metálica. Neste pino aqui, que tem que dar 3.3, ele estava dando continuidade com terra, estava em curto, certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês o caminho que eu fiz para achar esse curto. Esse curto é que foi um pouquinho trabalhoso. Então ele estava dando curto nesse primeiro pino, nesse aqui e nos dois polos desse capacitor. Então a primeira coisa que eu fiz, tirei a BIOS para saber se não era BIOS com curto. Não era BIOS. Retirei esse resistor e esse capacitor. Não eram os dois em curto também. Então eu continuei seguindo a trilha dele. Do outro lado da placa, olha só. Do outro lado da placa, cadê? Aqui. Do outro lado da placa. Este pino aqui, bem aqui ele tem um ponto transversal, bem aqui. Então eu segui essa trilha para cá e segui ela para cá. Para cá eu não encontrei curto algum. Quer dizer, encontrei curto, mas não encontrei peças que poderiam dar esse curto. Porque daqui ia direto pro... Tive que fazer uma pausa aqui para atender o cliente. Mas voltando aqui. Um dos lados daquela trilha que a gente estava seguindo, ela vinha para cá. Ela é essa trilha aqui que eu raspei, ó. Certo? Ela vem para cá, aqui ela morre. E de cá ela vem para esses 3 resistores que vai pro PWM de entrada.
Aqui eu não achei curto entre essas peças, então eu já descartei para cá. O outro lado da trilha vinha para cá. Aqui, era essa entrada desse ponto aqui. Ela vem para cá. Bem aqui ela tem um jumper. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o jumper para vocês. Bem ali. Esse ponto de solda aí é um dos jumpers dessa placa. Desse jumper, ela vem para esse diodo e para essa outra pontezinha aqui. O que acontece? Essa ponte aqui e esse diodo aqui, eles estavam em curto com os dois lados. Esse aqui estava em curto de um lado só, mas ele não pode dar curto de nenhum dos dois lados. Ele estava dando curto desse lado de cá e esse diodo estava dando curto dos dois lados. Então, substituir esses dois, certo? Esses dois aqui, esse e este. Substituir também esse outro PWM aqui, porque ele estava dando curto, certo? Não sei qual é a ligação desse PWM com essa parte de tela. Não entendi bem, porque eu não consegui o esquema elétrico dessa placa, certo? Não consegui o esquema elétrico dela. E o que aconteceu aqui, troquei esse daqui e esse daqui, o curto sumiu, certo? O curto desapareceu. Então eu voltei a BIOS, voltei esse capacitor, voltei esse resistor. E o que aconteceu? Voltou a ter 3.3 nessa linha aqui. Então agora a voltagem aqui está toda normal. E quase de instantâneo também voltou a ter voltagem no botão Power. Certo? Só que eu ainda não tinha trocado, a essa altura, eu ainda não tinha trocado este PWM. Certo? Então, voltou a voltagem na BIOS, voltou a voltagem no botão Power, acabou o curto aqui, mas continua esquentando ali. Então, fiz a substituição dele, certo? E voltou a dar 1.8 volts aqui. Porque ele estava em curto nessa região e estava matando a voltagem da memória. Troquei ele, voltou a dar 1.8 aqui e a placa ligou. A placa voltou a ligar. Eu ainda não tinha testado o vídeo porque eu não tinha ligado ela no monitor, já que tela ele não tem mais. O pessoal vai fazer o pedido de um novo cabo flat. A tela eles têm lá, mas ele não tem cabo flat. Então eu tinha que fazer esse teste aqui mesmo. Consegui fazer a placa ligar, certo? Eu tinha esquecido de colocar memória na placa para testar, e essa luzinha aqui, esse LED, ele ficou intermitente, ficou dando leves piscadinhas. Achei que poderia ser algum problema, mas não, é só a falta da memória. Então, tá aqui as peças que eu tive que trocar. Eu acabei trocando o PWM de entrada por causa que eu achei que o curto era causa dele. Como vai aquelas pecinhas para lá, naqueles resistores, eu achei que era ele. Eu fiz a troca, mas não é o problema. Então, um desses aqui, que eu não estou vendo qual que é agora, mas é o BQ25A. Eu acho que é esse da ponta aqui. Ele não está queimado, então eu vou até tirar ele daqui e não vou contar ele na substituição. Mas o restante está tudo queimado. Então, vamos fazer aqui um teste agora, para vocês verem que está tudo funcionando normal. Vamos ligar aqui o monitor, certo? Ligar aqui o teclado. E o Power Jack. Vou desligar aqui a lâmpada para ficar mais fácil de ver. Desligar também essa outra aqui, certo? Agora a gente vai ligar ele aqui. Outra coisa que eu percebi também eu não sei se é a fonte dele, mas se tirar a fonte, desligar esse notebook e deixar a fonte na tomada, quando voltar a fonte não quer ligar.
Eu não entendi ainda muito bem o que é isso. Então eu tirei a fonte da tomada. Vou colocar de novo aqui. Já não quis ligar. Então eu vou esperar um pouquinho a fonte dar uma descarregada e a gente já volta. Voltando aqui. Ela não ligou daquela hora porque um dos pinos da BIOS estava com mau contato. Eu ressoldei a BIOS, né, depois que eu retirei ela, e meio que a solda trincou. Ficou muito fraca a solda no pino dela e ela trincou. Por isso que eu tentei ligar, ela ligou antes e agora na hora do vídeo ela não ligou. Mas eu ressoldei, testei e tá ligando. Tá fazendo os processos lá. E já temos imagem aí, ó. Certo? Tá aí um AMD C60, 1 GHz, 4 GB de memória. Certo? Agora a placa tá funcionando perfeita. Ainda bem que deu esse problema agora na gravação, porque eu ia fechar a máquina já. Felizmente deu problema. Ainda bem que deu esse problema, né? Você já viu alguém agradecer problema? Pois é. Ainda bem que deu esse problema, porque eu ia fechar a máquina, ia montar, testar e não ia dar imagem. Então ainda bem que na hora da filmagem aqui deu esse probleminha dele não ligar, que eu já resolvi. Já ressoldei todos os pinos dela, botei bastante estanho para não ter esse problema e tá aí. Máquina ligando, funcionando beleza, ó. Certo? Liguei um teclado aqui, certo? Tá aqui o teclado. Vou mostrar para vocês que o teclado tá funcionando também, ó. Certo? E é isso aí, gente. Funcionando perfeitamente. Deu um pouquinho de trabalho por causa daquele probleminha ali em volta do Super I/O, com aquele diodinho, aquela outra pontezinha, mas tudo resolvido. Então, vocês pegam um probleminha desse aí, verifica muito em volta do Super I/O, não vai só no Super I/O não, que pode acontecer como foi no meu caso. Era o Super I/O e era mais outros dois componentes dando curto e matando a BIOS. Então, trocado o Super I/O, trocado os componentes ali em volta do Super I/O, trocado aquele segundo PWM, que o primeiro PWM não estava com defeito, certo? Troquei o segundo PWM e a máquina voltou a funcionar. Então eu deixo registrado para vocês de novo. Cuidado na hora de ligar telas. Certifique que nem o Power Jack e nem a bateria estejam conectadas, porque problema de tela parece coisa besta, mas acontece muito, muito mesmo. Então fiquem atentos, porque acontece muito e muito técnico velho também. Eu não vou falar que nunca fiz, porque já fiz, já caí nessa. Você se esquece. Você está lá na ânsia de fazer o serviço, você acaba esquecendo um power jack ligado, uma bateria no lugar, certo? Com o tempo a gente vai aprendendo isso, vai deixando de ter pressa para fazer serviço, vai ficando mais calmo, fazendo o serviço com um pouco mais de cuidado. Leva mais tempo para fazer um serviço? Leva, mas fica um serviço bom, certo? Esse aqui eu até fiz rápido. Por quê? Para mim poder salvar os meus colegas lá que estão com essa máquina parada. Era só trocar a tela e acabou dando esse azar aí. Então, o que acontece? É culpa do técnico? Não, às vezes não. Às vezes está com pressa, o cliente está enchendo o saco, está querendo um serviço rápido. O técnico acaba esquecendo a bateria no lugar. Já que ele ia trocar só a tela, ele só abriu a parte da tela, só a moldura ali de cima, não mexeu na parte de baixo. Mas a pressa acaba fazendo isso. Às vezes, né? Não sei se foi o caso deles lá com pressa. Pode ter sido também. Você acaba caindo num probleminha desse aqui. Isso aqui é comum acontecer. Certo, galera? Se gostaram aí do vídeo, eu acabei não fazendo o vídeo da troca das peças, o serviço em si, porque eu estava com um pouquinho de pressa. Olha lá nós de novo, com pressa. Nós estávamos com um pouquinho de pressa para poder ajudar aí os companheiros. Então eu acabei fazendo por fora e falei, se eu der certo aqui, se funcionar, eu vou fazer o vídeo para mostrar para a galera aí.
e alertar sobre esse probleminha. Beleza? Acabou ficando até um videozinho bom, porque não era só o Super I/O com defeito, era mais peças. E peças em volta do Super I/O matando o BIOS. Beleza? Quem gostou, comenta aí, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal. E qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que a gente responde, tá? Então, até o próximo vídeo e falou!